Olá, meus queridos ouvintes, amigos do programa Momentos com Deus. Aqui é o apóstolo Johnny de Cardoso, da Comunidade Batista Ebenezer. Que alegria e gratidão a Deus por poder estarmos juntos mais esse momento com o programa Momentos com Deus, para trazer uma palavra de fé, de esperança, de vida para o seu coração. Vamos a uma mensagem musical e já eu volto com a palavra de Deus. És bem-vindo aqui em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor. Queridos, quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 27, do versículo 11 ao versículo 38, tá? Queria que você estivesse nos acompanhando, que é o texto base para a nossa meditação nesse dia. E o tema da mensagem é: que farei então de Jesus que se chama Cristo? Queridos, se eu perguntasse a um grupo de pessoas qual é a grande questão dos nossos dias, eu presumo que obteria uma grande variedade de respostas. Alguns me diriam que a ecologia é a grande questão dos nossos dias, o que faremos a respeito da poluição no mundo. Alguns insistiriam que a inflação é a grande questão dos dias atuais. Como vamos enfrentar o aumento dos custos? Alguns diriam que problemas dos idosos é a grande questão dos dias atuais. Como poderemos amparar a velhice de forma adequada? Alguns insistiriam que a educação da juventude é a grande questão dos dias atuais. O que pode ser feito para conduzi-los na direção certa? Alguns diriam que a questão política do nosso país, a corrupção, o que faríamos para resolvermos? Poderíamos dar mais e mais exemplos. Certamente essas questões são importantes, tá? Mas existe uma de importância bem maior. O que devemos fazer com Jesus, que é chamado o Cristo?
Esta pergunta não é nova. Ela foi feita por Pôncio Pilatos há mais de 2000 anos atrás. Muitos dependem da resposta certa a esta pergunta. A resposta certa a essa pergunta significa que teremos tudo que vale a pena agora e para sempre. A resposta errada significa que perderemos tudo que realmente vale a pena. O que você obterá se responder corretamente a esta pergunta? A primeira coisa, querido, que você vai obter será liberto do domínio do pecado. Jesus, certa ocasião, ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. E os judeus então perguntaram: como seremos libertos se nós não somos escravos de ninguém? Jesus então disse: aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o versículo 36 de João 8 diz assim: se pois o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quero dizer, querido, que todo pecador que não for perdoado, ele está debaixo do domínio do pecado, ele está preso pelo pecado. E o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia diz em Isaías 59 que eis que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. Então, queridos, a Escritura nos ensina que Jesus Cristo pode livrar as pessoas do pecado, das garras do inimigo e torná-las filhos de Deus. Talvez você não entenda, a Escritura diz assim, que Jesus veio para que eram os seus, ou seja, Jesus veio para os judeus, e eles não o receberam, mas todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, querido, filho de Deus, a filiação, Jesus nos dá a filiação divina. A razão para o perdão de Deus é a morte redentora de Jesus Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça, Efésios capítulo 1, versículo 7. Qualquer pessoa que se arrepender de seus pecados pode obter o perdão. E o pecado é uma coisa terrível na vida da pessoa. Provérbios 28, 13 diz assim: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, o Senhor Deus, Ele, na sua palavra, Ele nos instrui que nós devemos evitar o pecado, nós devemos afastar-nos do pecado. E somente pela pessoa de Jesus, trazendo-nos salvação, redenção e o poder dele na nossa vida, nos capacita a estarmos livres do pecado. Querido, o segundo ponto que você vai alcançar, você terá a vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna não é uma vida transitória, é uma vida para sempre, tá? E a própria Escritura que diz. Jesus disse, em João capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero lhe dizer, querido, que há algumas correntes ideológicas que pensam que após a morte haverá chance para você entrar nos céus. Mas a palavra de Deus diz em Hebreus 9, 27 e 28, e como ao homem está ordenado a morrer somente uma vez, vindo após o juízo, assim Cristo ofereceu-se uma única vez para tirar o pecado de muitos e virá pela segunda vez para aqueles que esperam para a vida eterna, para a salvação. A Escritura ainda diz em Romanos capítulo 10 o seguinte, que se com o teu coração tu creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e se com a tua boca confessar que Ele é o Senhor, tu serás salvo. Então, meu amado, veja bem, você só tem um coração para crer enquanto você vive. Você só tem uma boca para confessar enquanto você está vivendo. Após a morte, tu não haverá mais coração para crer e nem boca para confessar. Então a Escritura diz que nós temos que tomar essa decisão quando temos vida física aqui neste mundo. Agora, o que é a vida eterna? Quais são as características da vida eterna? Vida eterna é vida do conhecimento mais elevado. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo, aquele que tu enviastes. João capítulo 17, versículo 3. Então veja bem que a vida eterna é de um conhecimento mais elevado. Vida eterna é plenitude de vida. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus, ele propõe uma vida em abundância para aqueles que creem nele. Em 1 João capítulo 5, 11 e 12, a Escritura diz o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna em toda a sua plenitude. É como a vida de Deus revelada em seu Filho, Jesus Cristo. E também a vida eterna é vida interminável. Como já dissemos anteriormente, é uma vida sem fim. O sentido literal de vida eterna é que dura para sempre. Então veja bem, sempre é o maior período que a mente humana pode conceber claramente. Logo, vida eterna significa vida de duração interminável. Vida eterna é a vida com Jesus para sempre. O mais apreciado versículo da Bíblia diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E você pode questionar, meu amigo ouvinte, talvez você não tenha o conhecimento da Escritura, e você pode de repente estar pensando igual eu antes de conhecê-la, eu pensava. Eu imaginava como que os crentes estão falando de vida eterna se todos irão morrer. Mas eu não sabia qual era a composição do homem. A Bíblia fala lá em Gênesis 1, versículo 26, que Deus nos fez a sua imagem. E veja bem, e lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, a palavra de Deus fala que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo mantenha-se irrepreensível para a vinda do Senhor. Então veja bem, o espírito é a imagem de Deus. A alma é a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia fala que o corpo após a morte vai para o pó, porque do pó ele veio e para o pó vai voltar. A nossa alma, que é a mente, a vontade e as emoções, elas também deixam de existir. Agora, o nosso espírito, que a imagem de Deus permanece para sempre. Quando fala de vida eterna, é vida abundante, é vida de gozo, é vida de alegria. Mas quem está sem Jesus, como diz a Escritura, também ficará para a eternidade, mas no sofrimento eterno, sem a presença gloriosa de Deus na sua vida, é algo que Deus estipulou. E se você crê em Deus, se você crê nas Escrituras, você precisa realmente avaliar e pensar o que você fará de Jesus, chamado o Cristo. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus faça prosperar o seu entendimento sobre a Escritura Sagrada, sobre o lado espiritual. Que Deus abençoe você, a sua família e os seus amigos, em nome de Jesus. Momentos com Deus. Pois bem, querido, eu quero neste momento orar por você. Eu gostaria que você pudesse colocar a mão no seu coração, que você pudesse elevar os seus pensamentos ao trono da graça. Eu apenas, neste momento, querido, como sempre, serei apenas um intercessor pela sua vida. Quem vai lhe abençoar é o Senhor. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e vamos orar. Pai querido, graças te damos ao Senhor pelo teu grande amor, pela sua infinita misericórdia, pelo seu perdão, pela salvação que há em Cristo Jesus. Queremos ao Senhor Deus, neste momento, pedir pelos nossos ouvintes, que o Senhor esteja, Senhor, abençoando a sua vida. Aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, que o Senhor possa abrir o entendimento deles, para que eles possam entender o teu propósito para a sua vida, para a sua família. Nós sabemos, ó Deus, que muitas vezes dizem que conhece a Ti, mas conhecer o Senhor é ter um aprofundamento do entendimento dos seus propósitos. E Pai, eu te peço agora que o Senhor venha abrir o entendimento deles, para que eles possam conhecer. Sabemos, ó Deus, que não é a religião que salva, não é a Igreja Batista, a CBE, não é nenhum homem, mas quem salva é Jesus, porque Ele veio com esse propósito. Ele morreu na cruz do Calvário, Ele ressuscitou ao terceiro dia e vivo está à direita do Pai intercedendo por nós. Somente Jesus é o Senhor e Salvador da humanidade. Queremos, ó Pai, pedir para esse meu amigo, que o Senhor abençoe e que o Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor venha dar entendimento a ele do propósito que Tu tens para a vida dele. E nós oramos, ó Pai, gratos a Ti, por aquilo que Tu já está realizando e fazendo na vida dele e da sua família,
em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pois bem, amado ouvinte, eu quero deixar com você a agenda da igreja, tá? A agenda da igreja é todas as terças-feiras nós nos reunimos aqui às 19h30, aos domingos 8h30 e 19 horas, tá? Então você é o nosso convidado de honra, juntamente com a sua família, para estar conosco em uma das nossas reuniões. Você sempre será muito bem-vindo, tá? E eu quero, encerrando já o programa, agradecer a você pelo teu carinho, pela a sua atenção e também te pedir que você que está assistindo aí pelo YouTube ou pelo o Ministério Apóstolo Jonedir Cardoso, que você possa compartilhar, deixando aqui para você o nosso contato, né? Código de área 21 99951 4835. E-mail jonedircardoso@hotmail.com. O site da igreja, comunidadebatistabnese.com.br. A página do Apóstolo Jonedir, Apóstolo Jonedir Cardoso, você vai encontrar no YouTube e também na página do Apóstolo Jonedir Cardoso. E você acesse, fique à vontade, e se essa mensagem tocou o teu coração, serviu para você, eu quero te pedir que você possa estar compartilhando também com seus amigos, porque todos nós, independente de religião, carecemos da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que estejamos juntos no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Fica na paz do Senhor Jesus. Você acabou de participar do programa Momentos com Deus. Uma palavra de fé e ousadia com o apóstolo Jonedir Cardoso. Venha participar de um dos nossos cultos na Comunidade Batista Ebenezer, Rua Jovita Feitosa, 82, São Judas Tadeu, Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias. Informações pelo telefone 021 4141 5997 4141 5997. Ministério Apostólico Apóstolo Jonedir Cardoso e Pastora Luciana Cardoso. Realização RF Publicidade, divulgando a sua empresa com inteligência.